Olá, este é o 12º vídeo do nosso curso de variáveis complexas e o segundo abordando o assunto séries. Vamos começar recordando rapidamente o que nós vimos no vídeo anterior. Bom, no vídeo anterior nós vimos conceitos que você já conhecia do cálculo 3 quando estudou sequências de séries, mas agora dentro do contexto de variáveis complexas. Então, nós falamos no conceito de convergência, de sequências e séries. Nós vimos um resultado muito importante, esmiuçamos bem ele, que é o relativo à série geométrica, né? Ilustramos a convergência disso, não só ilustramos e provamos, ilustramos com retratos de fase e provamos que ela converge dentro desse disco aqui, né? O disco, no caso dessa aqui, né? O disco centrado na origem e com o raio 1, então é esse daqui, e mostramos alguns outros resultados. Vimos especialmente, né, aqui o teorema de Taylor. Então, o teorema de Taylor, relativo então a esta série aqui, onde os coeficientes então AN são dados por essas expressões aqui, e vimos a generalização desse teorema, que é o teorema de Laurent. O teorema de Laurent inclui não só as séries de potências positivas, como também potências negativas, que é essa parte aqui que a gente chama de parte principal. Uma diferença notável aqui, que a gente pode ver a região onde você tem convergência. O teorema de Taylor, nós temos aqui, no caso, um disco centrado em Z0 de raio R, enquanto aqui no teorema de Laurent, onde esses coeficientes AN e BN são dados por essas expressões aqui, a região de convergência, ela é um domínio anelar, onde o raio interno aqui é um raio R1 e R2 é um raio externo. Então, isso aí e aqui, tudo isso com centro em Z0. Então, nós também provamos esse teorema de Laurent. Pois bem, o que nós vamos fazer nesse vídeo aqui? Nós vamos provar mais alguns resultados relativos a isso, agora já mais especificando, se preocupando com séries de potências. Então, nós vamos estudar, provar a convergência absoluta e uniforme de uma série de potências. Vamos estudar a continuidade dessa série, quando você pode integrar e derivar isso, e alguns outros resultados. Pois bem, é isso. E nós vamos começar justamente provando a questão da convergência absoluta e uniforme de uma série de potências. Vamos lá. Vamos começar com um teorema relativo à questão da convergência absoluta de uma série de potências, que é esse teorema aí. Bom, o que diz o teorema? Se uma série de potências, uma aqui, ela convergir para Z igual a Z1, Z1, claro, diferente de Z0, Z0 é o ponto em torno do qual eu estou escrevendo essa minha série de potências, então essa série converge absolutamente em cada ponto do disco Z menos Z0 menor que R1. Onde R1 é essa distância entre o ponto Z1 e Z0. Bom, traduzindo isso em palavras, uma forma mais coloquial. O que está acontecendo aqui? Imagine uma circunferência de raio R1, que é módulo de Z1 menos Z0. Então, eu tenho minha série de potências, ela está escrita em torno do ponto Z0 e com o centro, pensando esse ponto Z0 como centro de uma circunferência, com o raio R1, suponha que essa sua série de potências converge para algum ponto Z1 ao longo dessa circunferência. Então, se tem essa circunferência, em algum ponto dela, a sua série de potências com o centro no Z0, centro dessa circunferência, você sabe que a sua série converge. O que esse resultado diz é que no interior desta circunferência, ou seja, no disco, que tem um raio igual ao dessa circunferência, então, nesse disco, a série converge absolutamente. É isso, então, que diz. Então, você sabe que ela converge num ponto da circunferência, então, no interior dela, a série converge absolutamente. Bom, vamos mostrar isso, então. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, primeiro, vamos notar o seguinte. Eu tenho uma série convergente. Se a série ela é convergente, então,
a sequência das somas parciais, ela tem um limite. E se a sequência das somas parciais tem um limite, então ela é limitada. Então, aqui temos a nossa série aqui, ó. Note que a minha série de potências está aqui, e para z igual a Z1 um ponto na minha circunferência, de raio R1, né? Está aqui. Então, para esse ponto, Z1, você sabe que a série é convergente. Pois bem, então, se ela é convergente, o termo geral desta série aqui, o termo geral é esse, AN Z1 menos Z0, né, elevado a N. Esse termo geral ele é limitado. E aqui, então, eu estou tomando o módulo dele, para considerar tanto limitado inferiormente como superiormente. Então, estou tomando o módulo e ele é, então, menor ou igual a um certo M. Isso valendo para todos os termos da série. N igual a 0, 1, 2 e assim por diante. Tá? Então, eu sei que vale isso aqui. Então, vamos usar isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Então, agora vamos definir essa quantidade aqui, ρ. Quem é ρ? É o módulo do Z menos Z0 sobre o módulo de Z1 menos Z0. Z1 é um ponto ao longo da circunferência. E Z será um ponto interno. Tá? Então, um ponto no disco, um ponto no interior dessa circunferência. Então, Z menos Z0, se Z está no interior, e R1 aqui é Z1 menos Z0, essa quantidade aqui, Z menos Z0, é menor do que R1. Tá? Então, essa quantidade aqui, ρ, então ela é menor do que 1. Tá? Então, ela é sempre menor do que 1. Bom, agora vamos escrever o termo geral da minha série. Esse é o termo geral para um Z menos Z0 aqui. E agora eu vou colocar aqui, eu vou multiplicar e dividir por Z1 menos Z0 elevado a N. Então, ó, o Z1 menos Z0 a N aqui no numerador e aqui ele no denominador. Tá? E eu juntei esse Z menos Z0 aqui com o Z1 menos Z0. Ora, esse termo aqui, tá, vai me levar aqui ao ρ aqui, né? Então, vamos escrever isso. Ó. O que é? Isso aqui é o Z menos Z0, esta quantidade aqui. Bom, eu já pulei alguns passos aí, né, ao escrever isso. Porque isso é o módulo desta quantidade vezes o módulo desta. E o módulo dessa aqui é essa quantidade elevado a n. O módulo dela é igual ao módulo elevado a n. E o módulo dela é o ρ. E aí depois eu voltei aqui para dentro do módulo. Então, está aqui o ρ elevado a n. Tá? Bom, e isso, tá, por sua vez, aqui está o fato da minha série ser limitada, que a gente viu na página anterior. Isso aqui é um menor ou igual a um m, que é o módulo de um vezes o módulo do outro. Então, aqui menor ou igual ao m, como a gente acabou de ver na página anterior. Então, um ρ a n. Pois bem, agora, então, é simples, porque isso aqui é o termo geral de uma série que converge. É uma série geométrica. M ou n, esse m aqui, deixa aqui para fora dessa série, eu tenho a soma de n igual a 0 até infinito de ρ elevado a n, onde ρ, veja aqui, ρ é menor do que 1. Então, é uma série geométrica que converge e converge para 1 menos ρ. Pois bem, teste da comparação, o resultado clássico que você viu no cálculo 3, né, se os termos de uma série são sempre menores ou iguais a uma outra, e essa outra série converge, então a série que você tem também converge. Então, no caso, quem que é a série? Essa aqui, esse é o termo geral, ó, esse é o termo geral da minha série, esse aqui é um outro, onde essa outra aqui converge. Então, a série que tem esse termo geral aqui converge, e essa é esta aqui, né? Ora, isso aqui está significando o quê? Então, que a minha série é absolutamente convergente. Absolutamente convergente é aquela por qual o valor absoluto de cada termo da série converge. Então, por definição, ela é absolutamente convergente. Vamos aproveitar e colocar aqui uma definição. Definir o raio de convergência de uma série. Então, o raio da maior circunferência, tal que a minha série de potências em torno de um ponto Z0, né? Tal que essa série de potências converge para cada ponto do interior, é o raio de convergência da série. Vejam bem, nós temos aqui uma circunferência. Tá? Ninguém aqui está falando que a série tem que convergir para todos os pontos dessa circunferência. Não, na verdade não estamos falando nada sobre a convergência da série ao longo, tá, dos pontos da circunferência.
Porque nós estamos falando que o raio de convergência, tá, é a circunferência tal que existe a convergência da série nos pontos no interior dessa circunferência. Tá, nos pontos no interior dela. Tá, isso significa dizer, não precisa convergir ao longo da circunferência, mas sim no seu interior. Tá, então, a maior circunferência tal que isso acontece, tá, o raio dessa maior circunferência é o raio de convergência da série. Pois bem, então, posto isso, né, então agora vamos, antes de mostrar o próximo resultado, que é relativo à convergência uniforme de uma série, vamos recordar o conceito de convergência uniforme. Nós falamos sobre isso rapidamente no vídeo anterior, mas é bom, creio, falar isso de novo para reforçar bem, porque o conceito de convergência uniforme é muito importante. Pois bem, então, o que nós temos aqui? O que é, então, a convergência uniforme? Então, aqui eu tenho a minha série de potências. Tá? E, bom, a série de potências, o resultado é que essa série, ela esse S aqui é o limite dessa sequência de somas parciais. Então, as sequências de soma parciais aqui, esse Sn aqui. Tá? Bom, o que isso significa que S é o limite, né, dessa sequência de somas parciais? O limite desses Sn aqui. Então, quer dizer, o que significa isso aqui? Isso significa, então, que para qualquer epsilon positivo que você tem, qualquer um que você escolher, tá? Para qualquer epsilon positivo, você consegue encontrar um n0 positivo tal que, para todo n maior que esse n0, vale essa desigualdade aqui. Tá? Então, Sn menos Sz é menor que esse epsilon. Tá? Mas veja, isso aqui, para cada z aqui diferente, nós estamos tendo aqui, tá, uma sequência aqui que você tem uma diferente. Para cada z diferente, para cada ponto diferente. Bom, quando você vê a definição, a primeira definição que você vê de limite com o epsilon e o delta, né, quando você escolhe o seu delta, em geral o delta depende do epsilon. E depois quando você vê limites indo para infinito, que você tem esse n0 aí, esse n também vai depender, né, no caso o n0 aqui, ele vai depender também do seu epsilon. Bom, só que aqui, como eu falei, para cada z diferente aqui, você está tendo, é um limite diferente que você está estudando. Tá? Para cada ponto z diferente. Então, do mesmo jeito que esse n0 pode depender do epsilon, ele também pode depender do z. Então, em geral, n0, tá, ele depende de epsilon e z. Então, a convergência é dita uniforme quando esse n0 aqui, ele for independente do z. Para a minha região R aqui que eu estou tomando, né? Então, se você tem uma região R onde esse n0 não depende do z, né, então a gente diz que a convergência é uniforme nessa região R aí. Tá? Então, dentro dessa região R, a convergência é dita uniforme. Pois bem, então vamos agora enunciar e provar um teorema relativo à convergência uniforme de séries de potências. Teorema. Seja R o raio de convergência dessa série de potências aqui. Se Z1 for um ponto no interior da circunferência Z menos Z0 igual a R, então essa série converge uniformemente no círculo módulo de Z menos Z0 menor ou igual a R1, onde R1 é essa aqui a distância entre Z1 e Z0. Bom, vamos agora para a linguagem informal. O que eu tenho aqui? Tá? Nós temos então uma série de potências, tá? E eu estou supondo que essa série de potências ela tem um raio de convergência R. Bom, se ela tem um raio de convergência R, então ela converge, essa série de potências, ela converge no interior da circunferência que tem esse R como raio. Converge nos pontos no interior. Pois bem, nós também vimos que nesse caso aí dessa série de potências, ela também converge absolutamente no interior, tá, dessa circunferência aí. Foi o teorema que a gente acabou de provar. Tá? Bom, agora, o que nós vamos provar agora, além de tudo isso? Tá, que a gente já sabe. Agora nós vamos mostrar que, além disso, ela também, essa série de potências também converge, tá, uniformemente
nos pontos, tá? Dentro do, aqui no meu caso, aqui num círculo que tem como um raio, tá? O raio aqui, um raio R1, onde agora esse R1 aqui é menor, né, do que esse R. Tá? Então o R é o raio de convergência, tá? Ela não precisa, como ele já falou, convergir em todos esses pontos aí, quer dizer, não precisa nem convergir em nenhum, ela não precisa convergir aí, mas ela tem que convergir no interior, mas no interior, além de convergir e de convergir absolutamente, ela converge também uniformemente, tá? Ao longo, então, de um círculo que tem como raio, um raio menor, né, do que esse da minha série, do que esse Rzão aí. Tá? Bom, então, vamos mostrar isso aí. Tá? Vamos mostrar isso. Primeiro, vamos usar aqui um resultado auxiliar, vamos dizer. Tá? Bom, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar que esse resto aqui, esse Rn aqui, tá? Que é a diferença, então, entre o resultado, o meu limite e as somas parciais, que isso aqui vai para zero. É isso que a gente quer mostrar. Quer dizer, que essa diferença aí, tá? Esse resto ele vai para zero, de modo, então, que o limite, tá, da sequência de somas parciais é o Szão. Tá? Bom, isso aqui, eu posso escrever esse resto aqui, então, essa aqui é a expressão do meu S, essa aqui das somas parciais, então a diferença entre as duas aqui, você vê que os primeiros N termos aqui da série são os que estão aqui, então, um menos o outro, eu vou então do meu nésimo em diante, né? A diferença dos dois leva em conta o nésimo termo da série em diante, até infinito, e eu escrevi isso aqui tomando um mzinho, e aqui o limite desse mzinho indo para infinito. Então, eu quero mostrar que esta quantidade aqui, ela vai para zero, e mais ainda, né? Quer dizer, isso aqui por causa desse limite para m indo para infinito, que ao definir, ao provar isso, né, aquele n que a gente tem, ele não depende de z. Isso acontece, tá, na mesma taxa para todos z. Isso é a convergência uniforme. Tá? Bom, eu também vou precisar de um resultado auxiliar, então, como falei, bom, primeiro vamos notar isso, usar aqui a desigualdade triangular escrita daquela forma reversa, vamos assim dizer. Né? Então, aqui está essencialmente minha desigualdade triangular, e eu vou usar isso, tá, para mostrar o seguinte. Bom, primeiro eu tenho aqui z menos, eu quero partir para mostrar aqui, se limite de Zn para n indo para infinito é z, a mesma coisa acontece com o módulo. O limite do módulo do Zn vai para módulo de z. Tá? Então eu vou supor aqui, usando então essa desigualdade triangular, eu estou supondo então aqui, que aqui essa desigualdade é o que vai me dar, né, o limite de Zn indo para z, é isso que eu preciso usar na definição do limite, né? Então isso é menor que um epsilon, e usando essa desigualdade, agora então, essa quantidade que está aqui, então aqui ó, o menor igual a esta, então está aqui invertido, está escrito ao contrário, né? Tá? Agora Zn menos z, que eu estou supondo menor do que epsilon, então também o módulo de Zn menos o módulo de z, portanto também é menor que epsilon. Bom, consequência desse fato, é isso aqui, direto é isso. Então daqui isso é o limite, né, para n para infinito é igual a z. Então, consequência disso, está aplicando que o módulo de Zn menos z, tá, é menor que um epsilon para nzinho indo para infinito, que é o que está aqui. Tá? Então, é direto uma coisa da outra, mas eu quero usar isso para o resultado aqui de cima. Né? Então, se eu tenho então limite, essa quantidade aqui, tá, igual a um Rn, então isso implica usando... Tá? Então, ó, esse lado aqui é este. Tá? O z é o meu Rn de z, essa quantidade é esta aqui. Tá? Então, disso aqui, usando o resultado que eu acabei de mostrar, segue isso. Né? Que o limite de m indo para infinito desse módulo, tá, dessa quantidade, isso aqui é o módulo do meu resto. Tá? Bom, isso significa, então, se eu conseguir mostrar que isso aqui, isso é menor do que um epsilon, então eu estou provando meu resultado. Quer dizer, não só mostrar menor que um epsilon, mas isso, tá, se eu mostro que isso é menor que uma quantidade que não depende de z e que, por sua vez, é menor que um epsilon, então eu mostro o que eu estou querendo. Bom, então, vamos lá. Tá? Bom, qual é a situação que a gente tem? Nós temos Z1, é um ponto que está no interior de uma circunferência que é com um raio igual ao raio de convergência.
Portanto, nós sabemos que quando a série de potências com z igual a z1, ela converge, e mais, pelo teorema que a gente acabou de mostrar, ela converge absolutamente. Então, pegando a série de potências, tomando z igual a z1, tá, o que está aqui, ela converge absolutamente. Quer dizer que esta série aqui, tá, esta série, ela converge. Pois bem, então, se esta série converge, bom, o resto, né, a diferença então da soma da série e das somas parciais para esta série aqui, ele vai para zero para n indo para infinito. É isso que está aqui. Então, essa aqui é a diferença, esse é o resto. Tá? Aqui o termo é esse aqui. Tá? O termo então, que nós estamos tomando é esse. Tá? Então, esse define o meu resto, que nesse caso eu vou denotar por um sigma n. Tá? Então, isso vai para zero para n indo para infinito. Note que aqui isto não depende de z. Tá? Isso aqui foi definido, esse sigma n aqui, tá? Esse resto é para z igual a z1. Tá? Então, eu quero ver agora o que acontece no círculo, tá? Com raio igual a z menos e1, módulo de z1 menos z0. Tá? Então, eu quero ver o que acontece agora no círculo de raio módulo de z1 menos z0. Pois bem, então, ao longo, tá? Então aqui eu tenho minha série de potências com z, um ponto nesse círculo. Tá? Bom, desigualdade aqui, desigualdade triangular, tá? Então isso é menor ou igual, a soma de n igual a nzinho igual a nzão até mzinho do módulo de cada um desses termos, e por sua vez o módulo de cada um desses termos é o módulo de an vezes o módulo de z menos z0 elevado a n. O módulo de z menos z0 a n, e depois, fazendo a mesma coisa para cada termo, né, fica módulo de z menos z0 elevado ao meu nzinho. Tá? Pois bem, agora isso por sua vez é menor ou igual, tá? Como z está no círculo, então ele é menor ou igual, né, ao raio do meu círculo. E o raio do meu círculo é módulo de z1 menos z0. Está aqui. Tá? Então, RAN é menor ou igual, quer dizer, desculpa, z menos z0 elevado a n é menor ou igual que esse raio elevado a n. É isso que está aqui. E agora daqui eu volto e escrevo isso aqui. Isso aqui é um módulo de AN que multiplica z1 menos z0 elevado a n. Então, está aqui, eu voltei e escrevi desse jeito. Então, só que agora notem, essa expressão aqui é esta aqui, tá? Exceto pelo limite. Né? E o limite do mzinho para o infinito, desse lado aqui, vamos voltar só para recordar aqui. Aqui, ó, vejam, essa quantidade que eu estou no lado esquerdo, o limite de mzinho para o infinito é o módulo do resto, Rzão n. Então, eu tenho isso, tomando então agora o limite de mzinho para o infinito. Isto aqui, quem que é? Então, como a gente acabou de ver, é o resto do Rn. Isso é menor ou igual que isto aqui, que é para m indo para infinito, isso é sigma n. Tá? Bom, então agora, o que acontece? Ora, o que significa isso aqui, ó, esse limite de mzinho indo para infinito de sigma n indo para zero? O que significa isso aqui para n indo para infinito? Significa isso que está aqui. Qualquer epsilon positivo, eu consigo encontrar um n0 positivo, tal que, sempre que esse nzão aqui for maior que n0, esse sigma n é menor que epsilon. Então, é isso que está dizendo essa expressão aqui. Agora, usando agora essa desigualdade, e agora eu uso aqui que o sigma n é menor que epsilon. Ora, então eu tenho que Rn, esse módulo aqui, vai ser menor que um epsilon, e eu posso usar isso agora, aqui, a mesma expressão, que eu posso usar o mesmo n0 aqui. Tá? Porque o mesmo n0 que vale para esse sigma n, vai valer agora aqui também para esse resto R aqui. Então, isso significa que, qualquer que seja o epsilon positivo, existe um n0 tal que, para n maior que n0, vale essa desigualdade. Vejam, de fato, esse Rn é menor que o sigma, e o sigma é menor que o epsilon. Então, o Rn é menor que o epsilon para o mesmo n0. Mas o n0 não depende de z. Portanto, por definição, esta minha série de potências está convergindo uniformemente no círculo de raio
Z1 menos Z0, módulo de Z1 menos Z0, que é o que a gente queria provar. Vamos agora provar um resultado relativo à continuidade da série de potências. Ou seja, uma série de potências, ela depende de Z, define, portanto, uma função de Z, e o que nós vamos mostrar é que essa função de Z é uma função contínua. Vamos provar esse teorema aqui. Seja R o raio de convergência desta série de potências aqui. Então, em cada ponto Z, tal que Z menos Z0 é menor que R, esta série representa uma função S de Z contínua. Então, bom, R é o raio de convergência da série. Então, nos pontos dentro dessa circunferência, a gente sabe que a gente tem o quê? Quer dizer, não, além da óbvia convergência, temos convergência absoluta e convergência uniforme. Vamos fazer uma ilustração dessa situação aqui e ver o que a gente quer mostrar. Bom, a gente quer mostrar isso aqui. Ó. Se S de Z é contínuo em um ponto Z1 um ponto no interior aqui. Aqui vamos considerar esta circunferência aqui, com o raio dela tracejado, ela é o que tem o raio R. Então, isso aqui define o raio de convergência. Então, todos os pontos que estão no interior dessa circunferência aqui tracejada, no interior dele, em todos esses pontos, acontece que minha série converge. Só que, além disso, bom, seja aqui um ponto, bom, que está o Z0, onde é o centro disso, ok? Vamos considerar aqui esse círculo de raio R0 aqui. R0 aqui, esse raio. Então, neste círculo aqui, bom, além, então, como eu falei, da convergência absoluta, nós acabamos de mostrar que neste círculo aí existe convergência uniforme, porque a gente acabou de provar. Bom, e o que a gente quer mostrar agora? Então, aqui dentro, você considerando, então, dentro desse círculo, eu tenho aqui pontos Z e Z1. Então, para esse ponto Z e esse ponto Z1 aqui, eu quero mostrar que vale isso. Então, a função S, definida nesse ponto Z, é contínua. Então, SZ aqui, contínua em Z1, significa que dentro, então, dessa região aqui, dessa vizinhança do Z1, definida por um delta, então, qualquer epsilon positivo vai existir esse delta tal que, nessa vizinhança do Z1, o que acontece? O módulo de S de Z menos S de Z1 é menor que epsilon. É a definição de continuidade. Então, que o limite existe, e que o valor do limite, os limites existem, e o valor do limite é o próprio valor da função. Então, aqui, o valor da função. Bom, o que nós vamos, então, dentro dessa situação aqui? Vamos explorar esse fato que nós temos nesta região aqui no interior desse círculo, que a gente tem convergência uniforme. Bom, então vamos lá para provar isso aqui. Então vamos começar. Então, eu tenho que trabalhar com essa quantidade, S de Z menos S de Z1. Isso eu quero mostrar que é menor que um epsilon. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, onde está aqui S de Z, vamos lembrar que vamos escrever isso como a soma parcial, esse Sn aqui, mais o resto. Então, S de Z é Sn de Z mais o resto. E aqui, menos S de Z1, eu vou fazer a mesma coisa. Então, onde está S de Z1, vou escrever como a soma parcial em Z1 e o resto. Então, é o que está aqui. E agora vamos usar aqui a desigualdade triangular. Então, isso aqui é menor ou igual que esse termo aqui, mais esse termo, mais esse outro aqui. Pois bem, então, primeira coisa, a convergência uniforme nessa região, como a gente acabou de falar. Então, a série de potências converge uniformemente nessa região. Ora, isso significa o quê? Significa que o resto vai para zero. Então, vai para zero independente, o N0 aqui sendo independente do ponto ainda. Então, qualquer que seja epsilon, existe um N0 positivo tal que, para todo N maior que o N0, esse módulo do Rn de Z aqui, que é essa quantidade, é menor que epsilon. Para todo ponto aqui dentro. Z menos Z1, para Z menos Z1 menor que esse delta. Bom, isso vale para o Rn
em Z, como também vale para Rn em Z1. Tá? Então, essa aqui, eu vou pegar, chamo isso de 1, e também vale a mesma expressão, mesma coisa, para 2. Então, vale Rn de Z menor que ε, e vale Rn de Z1 menor que ε. Bom, então eu tenho uma estimativa para isso e para isso. Agora, essa quantidade aqui, Sn de Z e Sn de Z1, são polinômios. Isso aí são as somas parciais. Elas são finitas. Portanto, se são finitas, são polinômios. Se são polinômios, são funções contínuas. Então, sempre que eu tiver Z menos Z1 menor que delta, acontece que o módulo de Sn de Z menos Sn de Z1 é menor que um epsilon. Bom, então agora é só juntar 1, 2 e 3 nessa expressão aqui. Para obter, então, 1, 2 e 3, eu tenho que, sempre que eu tiver módulo de Z menos Z1 menor que o delta, acontece isso aqui menor que epsilon, mais epsilon, que é um epsilon', que é justamente, então, o que a gente estava querendo demonstrar. Neste ponto, cabe uma observação. O que mostramos até agora envolvia série de potências positivas, né? Portanto, séries de Taylor. Séries de Taylor em torno de um ponto Z0. Que é claro que eu posso simplesmente fazer uma mudança de variável, escrevendo Z menos Z0 igual a W, escrever com uma nova série de potências da variável W, portanto, nesse caso, ela uma série em torno do ponto zero, em torno do ponto W igual a zero. E, portanto, aqui o raio de convergência, módulo de W, né, menor que um R. Então, todos os resultados que a gente acabou de ver, valendo então para essa série de potências aqui em torno do ponto zero. Tá? Para a série de Taylor em torno de um ponto zero. Mas eu posso fazer também agora uma mudança de variável. Tá? Escrever 1 sobre W com uma nova variável. Tá? Então, 1 sobre W é uma nova variável que, por uma questão de um vício aqui para economizar a letra do alfabeto, eu vou escrever, simplesmente continuar, então, só escrevendo agora 1 sobre W. Então, chamo W de 1 sobre W' e o W' depois eu chamo de novo como um W. Então, o mesmo resultado que valia aqui, eu posso reescrever esse resultado aqui desta forma. Tá? Então, só que agora, onde se eu tinha antes W menor do que um R, agora eu tenho W maior que o R. É a minha nova variável, né? Eu troquei W por 1 sobre W. Tá? Então, o que a gente provou vale para esta série aqui. Ora, isso aqui é justamente o que é a parte principal da série de Loran. Então, eu posso agora juntar esses dois, já que vale para essa parte principal da série de Loran e vale para uma série de Taylor, eu junto esses dois aqui, tá? E posso escrever então que valem. Os resultados que a gente acabou de mostrar valem para esta série aqui, só que agora, veja, aqui como tem que ser um W maior que um R, agora eu tenho que juntar, né, W maior que um certo R1 e menor que um certo R2. Tá? Então, para módulo de W menor que R1 e maior que R1 e menor que R2, ou seja, para uma região anelar, esta série aqui, para esta série, que é uma série de Loran, vale o que a gente acabou de mostrar. Tá? A única coisa que eu troquei aqui, ó, onde estava o zero, já que o zero já está incluído aqui, né? Tá? O termo com n igual a zero, eu risquei ele aqui e coloquei um 1 no lugar aqui, para ficar exatamente a forma da série de Loran que a gente viu. Tá? Então, conclusão, os teoremas anteriores que a gente demonstrou também valem para a série de Loran. Vamos agora ver resultados relativos à integração e derivação de séries de potências. O conceito de convergência uniforme ele é muito importante, pois foi utilizando ele que conseguimos mostrar a continuidade da função definida por uma série de potências e que também nos permitirá provar, tá, resultados relativos à integração e derivação de séries de potências. Em outras palavras, que a gente pode integrar e derivar uma série de potências termo a termo. Vamos ver primeiro aqui um resultado relativo, então, à integração. Tá? Então, sejam C um caminho qualquer no interior de um disco de convergência, né, da série S de Z. Então, essa aqui é a minha série de potências. Né? Então, você tem um disco de convergência dela. Tá?
Então C é um caminho que está no interior desse disco de convergência e G de Z uma função contínua ao longo desse caminho aí. Tá? Então, a série obtida pela multiplicação de S de Z por Gzinho de Z pode ser integrada termo a termo ao longo de C. Ou seja, a integral então, de G de Z vezes a minha série, tá? É a mesma coisa que eu tomar aqui então minha série de potências, onde agora aqui eu tenho a série com AN e o termo aqui é esse. Tá? Esse aqui é o termo, tá? A função envolvendo Z. É a integral ao longo de C de G de Z, Z menos Z0 elevado a N. Tá? Então, claro que pode ser aqui, o meu G também pode ser 1, né? É o caso trivial aqui. Então você tem a integração de S, né? Da função S ao longo de C, seria a integração, né, de cada uma das potências. Aqui o resultado é um pouco mais geral, vale para qualquer G. Né? Bom, da onde sai isso? Tá? Bom, como falei, vamos recorrer ao conceito da convergência uniforme. Então, se S de Z converge uniformemente, isso significa que, tá, a diferença entre S de Z e Sn de Z, então esse raio aqui, tá, ele é tal que esse raio vai para zero, ou seja, esse raio é menor que um epsilon para n maior que um n0, onde n0 não depende de z. Para todo ponto eu tenho o mesmo n0 aí. Bom, escrevendo isso, esse S de Z dessa forma aqui nessa expressão, então, aqui o G de Z vezes o S, é o G de Z vezes o meu Sn, mais o mesmo termo aqui com o resto aqui. Agora, esse termo aqui, Sn é um polinômio. Então, aonde eu tenho soma? Então, essa aqui eu tenho primeiro uma integral e depois aqui dentro eu tenho uma soma. É um polinômio, eu tenho uma soma, mas uma soma finita. Ora, com uma soma infinita eu posso trocar. Eu posso fazer primeiro. Aí eu tenho primeiro a soma, depois a integral. Eu posso trocar e fazer primeiro a integral, depois a soma. Então, aqui eu posso trocar, né, vamos dizer assim, essa ordem da a integração e a soma. Bom, então eu posso fazer isso aqui. Agora, se eu posso fazer isso mesmo para o termo aqui, para indo para o infinito, o limite desse n aqui indo para o infinito, para mostrar que eu posso fazer isso também, tá, basta eu provar que esse termo aqui, essa integral aqui, vai para zero. Se essa integral aqui vai para zero para n indo para infinito, para todo z, ou seja, maior que um n0 que não depende de z, ora, então significa que essa integral aqui é a mesma, porque aqui vai estar, na hora que eu troco soma com integral, vai estar soma aqui fora. E aí eu tomo a soma indo para infinito, que é o termo que está aqui. É isso que está aqui no resultado. É o resultado meu. Então ele segue desde que consiga mostrar que esse termo aqui é zero. Quer dizer, o limite dele, né? Claro. Bom, o que eu faço agora para fazer isso? Eu vou estimar isso. Vamos tomar um módulo desse termo aí. Então, o módulo de G de Z vezes o R. Isso é menor ou igual ao quê? Ao módulo, a integral envolvendo o módulo do G, vezes o módulo do Rn, e depois, o que vai acontecer? A integral do módulo dos dois, vezes o comprimento da minha circunferência. Quer dizer, na verdade não é circunferência, desculpe, aqui é um caminho C qualquer. A gente fala tanto de circunferência que eu já estou confundindo. Mas, não, C é um caminho qualquer. Tá? Então, a estimativa disso aqui, como que ela é? É menor ou igual, tá, ao limite que eu tenho aqui, o limitante do integrando, do G de Z. G de Z, o valor máximo dele é um M. Então, se é menor ou igual a um M. Tá? Epsilon. Por quê? Porque eu sei que o Rn de Z, olha aqui ele é menor que um epsilon. Tá? Ele aqui. E o L quem que é? L é o comprimento do meu caminho. Esse aqui é o resultado relativo à cota superior das integrais. A gente provou isso no primeiro ou segundo vídeo sobre integrais. Então, segue esse resultado aqui. Eu tenho epsilon, isso me define um epsilon'. Ora, epsilon' está indo para zero. Se epsilon vai para zero, epsilon' também vai para zero. Então, esse termo aqui vai para zero para n maior que n0. Quer dizer, o limite dele para n indo para infinito é zero. Portanto, esse termo zero segue esse resultado aqui. Pois bem, desse resultado segue um outro muito interessante. Teorema. A série de potências S de Z
dada por essa expressão, ela é analítica em cada ponto z do seu disco de convergência. Bom, para provar isso, vamos usar esse resultado que acabamos de ver, tomando g de z igual a 1. Então, tomando g de z igual a 1, isso implica então que a integral desse meu S aqui, então eu tenho a integral dessa série, eu posso trocar então a soma pela série. Né? Quer dizer, essa soma infinita aqui, a ordem das duas, né? Então eu tenho isso aqui, onde C é um caminho fechado. Ora, nós sabemos, por outro lado, que essa integral aqui, a integral ao longo do caminho fechado de z menos E0 elevado a n, onde n é 0, 1, 2, 3 e assim por diante, todos positivos, né? A gente sabe que isso é zero. Ou seja, a integral do S de z ao longo de um caminho fechado é zero. Bom, agora é hora de lembrar do teorema de Moreira. S de z, portanto, é analítica. Acho que em algum vídeo, provavelmente no começo, quando a gente pegou e falou sobre a denominação que a gente estava usando como a gente definiu função analítica, e eu comentei que até preferia o outro nome, holomorfa, né? O fato é que alguns autores, eu não lembro se eu comentei, devo ter comentado, que alguns preferem definir função analítica a partir de séries de potências. Porque, como a gente está vendo agora, a gente fez um outro caminho. A gente não, o Churchill e o Brown, né? A gente está seguindo eles. Então, eles fizeram um outro caminho. Né? Definiram função analítica de uma outra forma e chegar até de forma que chegamos agora nesse ponto onde mostramos que aquela função definida daquela forma, função analítica, aquela definição, a série de potências, ela é analítica, tá? Em todo ponto, tá? No seu disco de convergência. Por outro lado, tem outros autores, como eu falei, que preferem fazer o caminho contrário, tá? Partindo então de uma série de potências e depois analisar a questão, tá? Da diferenciabilidade e depois de ser analítica, a diferenciabilidade ao longo de uma vizinhança, tá? Que seria então uma função holomórfica. Mas enfim, no caso, como eu devo ter comentado, se eu não me esqueci, para o caso de uma função de uma variável complexa, isso não faz diferença. Para mais de uma, sim, mas não é algo que a gente se preocupa nesse curso. Tá? Se um dia você resolver estudar funções com mais de uma variável complexa, aí sim você vai ter que tomar o devido cuidado, mas certamente o livro que você vai pegar para estudar já vai colocar isso logo no começo, né? Logo no começo do livro já está bem explícito isso. Pois bem, vamos agora falar então, ver um resultado relativo à derivação. Teorema. Uma série de potências pode ser derivada termo a termo em cada ponto z do seu disco de convergência. Bom, para provar isso, nós vamos usar de novo o teorema relativo à integração da série de potência, só que agora com uma outra escolha da função g. Então, agora nós vamos usar a função g dada por essa expressão aqui. Então, C é o nosso caminho, agora um caminho fechado simples, né? Como no outro caso, no interior do disco de convergência, né? E a função g é esta aqui, onde S aqui é um ponto ao longo do meu caminho e Z é um ponto que está no disco de convergência. Tá? E também no interior de C. Pois bem, por que essa escolha aí do G? Como nós vamos ver, com essa escolha de G e o teorema nosso relativo à integração, nós vamos poder usar a fórmula integral de Cauchy. E essa fórmula integral de Cauchy vai nos dar o resultado relativo à derivação da série. Então, vamos lá. Vamos primeiro então pegar aqui então a fórmula, o termo da potência z menos z0 elevado a n, só que ao longo de C, a minha integração é em C, então aqui no lugar do z vai meu S, aqui a função g de S, vamos pegar esse termo aqui então, essa integral, desculpa. Tá? Então, no lugar da função g, vamos escrever a expressão dela. E, bom, quem é essa expressão aqui? Aqui eu posso usar, isso aqui está exatamente da fórmula integral de Cauchy, mas para a derivada de uma função. Porque a fórmula integral de Cauchy, lembrem, aqui envolve a potência 1.
Mas nas derivadas, a derivada de ordem n, aqui é n mais 1. Né? Então isso aqui é uma fórmula relativa à derivada primeira da função f. A função f é uma função analítica que vai no numerador. É essa função aqui. Tá? Então essa aqui é a minha função f de s. Então meu f de s aqui. Z0, lembra? Z0 está fixado. Então, qual é o resultado dessa expressão aqui de acordo com a fórmula integral de Cauchy? Isso é a derivada da função f, que é s menos z0 elevado a n, calculado no ponto, esse aqui, no ponto z. Então, isso aqui então, é a derivada de z menos z0 elevado a n no ponto z. Então, é isso aqui. Bom, como que a gente calcula isso aqui? Bom, isso aqui é trivial, é um n z menos z0 elevado a n menos 1. Pois bem, então agora é só pegar e usar então aqui a expressão minha série. Essa aqui é a série, está aqui, o meu S é dessa forma, então segue, portanto, essa integral. Ora, e essa aqui quem que é? S é a soma do AN, né, vezes n, z menos z0, n menos 1. É o S', derivada da função S. Dessa série, né? Quer dizer, dessa série aqui. É como se eu derivasse, então, olha, esse S' aqui é o soma de n igual a 0 até infinito do AN, n, z menos z0, n menos 1. Ora, que é o que está aqui. Isso é o que a gente obtém derivando esta série aqui, termo a termo. Tá? Então, é tudo perfeito. Você pode integrar uma série de potências, pode derivar termo a termo. Tá? Tudo, como a gente vê, consequências da convergência uniforme, né, que permitiu provar o nosso teorema, né, relativo à integração. E agora com a fórmula integral de Cauchy, esse resultado aí da você derivar a série termo a termo. Agora nós já estamos em condições de provar a unicidade das séries de Taylor e de Laurent. Vamos começar com a série de Taylor. Então, esse teorema aí, se nós temos uma série, né, se uma série de potências convergir para f de z em cada ponto z dentro aqui do seu disco de convergência, né, então essa série é a série de Taylor de f de z. Bom, como que a gente prova que essa série aqui é a série de Taylor de f de z? Mostrando que esses coeficientes aqui a n são dados pela expressão que definem a série de Taylor da função. Tá? Então, no caso aqui, mostrar que a n é igual à derivada nésima de f calculado no ponto z0 dividido por n fatorial. Tá? Então, a gente tem que mostrar isso. Bom, como nós vamos fazer? Nós acabamos de mostrar um resultado envolvendo a derivada da função. A gente achou a derivada a partir da série de potência e a derivada da função. Ora, dá para fazer a mesma coisa. E a gente usou o teorema da integração fazendo uma escolha da função g, que através então da fórmula integral de Cauchy, da generalização dela, e dava expressão para o f'. Ora, então a ideia é fazer a mesma coisa, tá? Só que agora usando uma função g mais geral, que me permita obter não só a derivada primeira, mas uma derivada de ordem n. Né? Então a ideia aqui então, é usar o mesmo procedimento, mesma ideia da demonstração do teorema anterior, escolhendo apenas um g de s conveniente, né? Um g de s mais geral. Né? Então, a ideia é a mesma. Então, veja aqui, um caminho fechado simples, no interior do disco de convergência, né? Está contendo o ponto z0 no seu interior, e a função g agora é esta aqui. Tá? A diferença no caso anterior, como era a derivada primeira, nós tomamos nzinho aqui igual a 1, por isso era um s menos z0 elevado a 2, né? Potência 2, que era a derivada primeira. Agora eu quero n. Então, a gente sabe que na fórmula integral de Cauchy é o z menos z0 elevado a n mais 1. Então, eu vou escolher este g aqui. Bom, com essa escolha, aqui eu tenho minha expressão para minha função f. Eu quero pegar e encontrar quem é a n em termos do f. Pois bem, então agora eu pego para esse f aqui, tá, coloco aqui a expressão para calcular essa expressão, esse resultado aqui. Esse aqui é o meu g do problema anterior. A gente já sabe que posso trocar a integração pela essa série aqui. Então, posso fazer essa troca sem problema nenhum. Tá? Este resultado aqui, quanto que é ele? Tá?
Então, ficou aqui, ó, f de z, z menos z0 a n. E aqui, um z menos z0 elevado a n mais 1. Então, ó, é esta integral minha aqui. Essa integral, vamos deixar todos com a mesma potência, né? Tá? Então, a expressão aqui, ó, isto eu sei, aqui pela fórmula integral de Cauchy, eu sei que isto aqui é a derivada nésima da função f calculada em z0, que é o que está aqui, dividido pelo n fatorial. O 2π estava aqui, então n fatorial em cima e embaixo. Então, para não alterar, então, aqui está, essa integral é isto. Esta aqui, por sua vez, bom, soma n igual a 0 a n. Isso aqui, vamos escrever aqui, deixando tudo com a mesma potência, né? O z menos z0. Né? Então, aqui fica n, pego esse m aqui, passei para o denominador, n menos m mais 1. Bom, aí eu tenho essa integral aqui. Quanto dá esta integral aqui? Essa integral ela é zero sempre que essa potência que está aqui do z menos z0 for igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Menos 2, menos 3, menos 4, quer dizer, não, aqui está no denominador, desculpe. Tá? Então, quer dizer, sempre que ele tiver aqui, for todos os números negativos, porque aí se isso aqui for sempre negativo, ele vai para o numerador e aí vai dar 0. Né? E aqui, como ele está no denominador, isso tudo só não é 0 quando n menos m mais 1 for igual a 1. Porque aí eu vou ter uma integral de 1 sobre z menos z0. Tá? O caminho c aí, o ponto z0 é um ponto no interior disso. Então, a gente sabe, tá, que nesse caso, 1 sobre z menos z0, esse caminho c eu posso deformar ele para ser, por exemplo, uma circunferência com o centro em z0. Ora, a gente sabe que nesse caso, essa integral dá 2πi. Já em todos os outros casos, ela dá 0. Então, esta integral aqui, ela dá o quê? Como a potência é n menos m mais 1, e isso aqui só não é 0 quando isto aqui for igual a 1, ela, portanto, só não vai ser 0 quando n for igual a m. Então, isso aqui é 2πi vezes delta de mn. Né? E o 2πi cancela esse 2πi, portanto, isso tudo é soma de m igual a 0 até infinito do am, vezes o meu delta de mn. E esse delta de mn, o que ele é? Ele é 0 sempre que m for diferente de n, e 1 quando m for igual a n. Então, nessa soma aqui de m's, aqui, somando em m, só sobra o termo para m igual a n. Então, só sobra esse termo, então AM, nesse caso, é igual a AN. Ora, era isso que eu queria mostrar. AN é dada por essa expressão, que é o que define a minha série de Taylor. Portanto, a série é única. Tá? Então, você tem aqui a série de Taylor, se ela converge para a série de Taylor. Para as séries de Loran, o resultado é completamente análogo. Então, teorema. Se uma série, com essa aqui, com os termos positivos e negativos, né, potências positivas e negativas, convergir a f de z em um ponto z num domínio anelar, né, z menos z0 maior que R1 e menor que R, R1 então o raio interno e R o raio externo, então essa série é a série de Loran de f de z. Bom, como que a gente demonstra isso? Absolutamente, de forma completamente análoga ao que nós fizemos no caso da série de Taylor. E, inclusive, uma forma de deixar isso mais análogo possível é escrever essa série aqui na forma de no lugar de separar aqui termos positivos e os negativos com os coeficientes AN e BN, vamos tomar aquela forma da série de Loran com a soma dos coeficientes na forma CN, né? Só que aí eu somo de n de menos infinito até mais infinito. Né? Então, bom, fazendo isso é completamente análogo. A única diferença é o sinal da soma e a identificação do coeficiente. Né? Então, vamos tomar então, f de z dessa forma aqui, então escrever essas potências na forma, potências positivas e negativas, tudo incluído num único somatório aqui. Né? Tá? Então, para esse f de z e para g, para a escolha de g, exatamente a mesma, do caso da série de Taylor, exatamente a mesma anterior. Bom, fazendo isso, aqui então eu tenho essa integração aqui, tá? Aí essa integral para f, dada por essa expressão aqui, substituo isso, aqui o teorema me garante que eu posso trocar, né? Como a gente viu, a gente generalizou
Viu como podia generalizar os resultados de Taylor para Loran? Nós comentamos isso. Então eu troco esta soma aqui por essa integral, aí dá essa integral e deixando todas com a mesma potência, né? Quer dizer, mesma forma, z menos E0, n menos m mais 1. Isso aqui é 2πi vezes a função delta, quer dizer, o delta de mn, delta de Kronecker. Né? Então, bom, o resultado então é essa integral de m igual a menos infinito até mais infinito, faltou menos aqui, é óbvio, né? Tem um menos faltando aqui, mas então, com esse delta sendo igual a 1 só como do m for igual a n, o resultado dessa soma é Cn. E Cn, dado por esta expressão, é a definição da série de Loran. Então, completamente análogo ao caso anterior. Então, isso mostra, então, prova a unicidade da série de Loran. Para finalizar, vamos falar um pouco sobre multiplicação e divisão de séries de potências. Vamos começar com multiplicação. Então, aqui temos uma série de potências, né, definindo uma função f de z, e uma outra série de potências definindo uma função g de z. E eu quero escrever o produto dessas funções f de z e g de z, tá, em termos dos coeficientes, né, tá, com uma outra série de potências envolvendo os coeficientes an e bn. Né. Bom, então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar as séries, colocar uma do lado da outra e multiplica termo a termo. Então, quando multiplicar todas essas séries, então tem aqui o sinal, os símbolos de somatório. Então, a n e aqui, bom, quando eu estou pegando uma outra série, não posso usar, é claro, o mesmo índice. Então, o an eu deixo aqui para a função f, e aqui eu vou trocar o n por um símbolo, por um m, né? Então, fica o produto de an bm, né, vezes z menos e0, n mais m. E eu quero escrever isso com uma nova série de potências. Bom, as séries de potências, como a gente vê, você tem aqui a potência elevado a um mesmo aqui, né? A mesma potência, né? Então, aqui, n mais m, a gente vê que tem várias combinações aí que dão a mesma potência. Né? Então, a ideia é pegar n mais m e escrever isso como um novo índice, né? E aí depois separar porque como você tem dois, você não pode sumir com os dois, né? Mas eu posso reescrevê-los de forma que eu tenho um índice como o índice da potência, z menos e0, e o outro índice envolvendo o produto desses coeficientes a e b. Né? Bom, a ideia é fazer o seguinte, tá? O que nós temos aqui? Tá? Nós estamos fazendo uma soma, tá? Então em n e m, tá? N e m, números inteiros, então eu vou olhar isso como aqui minha grade cartesiana, a malha cartesiana do plano, só preciso aqui do primeiro quadrante, porque m e n são positivos, né? Tá? Então vamos olhar aqui, localizar isso no primeiro quadrante, esses pontos m e n, para m e n igual a 0, 1, 2, 3 cada um, como pontos no primeiro quadrante, tá, do plano cartesiano, e aqui com minha malha, né, botando aqui a grade cartesiana. Então, aqui eu tenho m e n, aqui o ponto 0, então, ao longo dessa reta aqui são todos os pontos que tem m igual a 1, olha essa aqui todos com m igual a 2, aqui m igual a 3, né, e assim por diante, e a mesma coisa para as retas aqui verticais. Essa para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Né. Então, ao realizar essa soma aqui, eu posso estar identificando isso, que eu estou somando sobre todos os pontos nesse primeiro quadrante que estão na intersecção dessas retas. Né? Então, os pontos, né, todos esses que eu estou aqui colocando aqui em azul. Né? Tá? Todos esses pontos aqui, por exemplo, ao longo dessa primeira reta aqui, é m igual a 0, n igual a 0, m igual a 0, n igual a 1, m igual a 0, n igual a 2, e assim por diante. Tá? Então, esta soma aqui sobre todos esses m's e n's é uma soma envolvendo, né, os pares de pontos que estão associados com esses pontos desse plano. Todos esses pontos em azul aí. Tá? E isso eu posso fazer essa soma de duas formas diferentes. Aqui, do jeito que está escrito aqui, eu estou somando em m e depois estou somando em n. Ora, então aqui eu estou fixando, por exemplo, n igual a 0 e somo para todos os m's de 0 até infinito. Isso significa que eu estou pegando, olha, para n igual a 0 e depois somando de m igual a 0 até infinito. Significa que eu estou somando, percorrendo essa reta aqui, somando por esses pontos. Aqui, n igual a 0, m igual a 0. N igual a 0, m igual a 1. N igual a 0, m igual a 2. E assim por diante. Depois eu passo para n igual a 1, m igual a 0, n igual a 1, m igual a 2, m igual a 1, n igual a 1, m igual a 2, n igual a 1, m igual a 3, e assim por diante. São os pontos ao longo dessa reta.
E assim por diante. Então, ao escrever isso aqui, eu fixo n e percorro todos os m's possíveis. Depois eu vou trocando, depois o próximo n. Então, eu estou andando ao longo, né, desse quadrante, percorrendo esses pontos ao longo da reta vertical, depois dessa reta vertical, depois dessa e assim por diante. Eu poderia ter feito também essa mesma soma trocando. Colocando aqui não n e depois m, mas ter feito ao contrário. M igual a 0 até infinito, depois n igual a 0 até infinito. Nesse caso, se eu inverto a ordem dessas somas aí, significa isso que eu vou percorrer esses pontos agora ao longo de uma outra direção. No lugar de ser primeiro o caso vertical, depois eu percorro o vertical, depois eu vou andando, né, ao longo da direção horizontal. Aí eu posso fazer, se eu inverto a ordem, significa que eu vou primeiro percorrer a reta horizontal e depois eu vou subindo. Quer dizer, eu começo aqui para m igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, assim por diante. Depois essa, depois essa, depois essa, assim por diante. Então veja, eu tenho duas formas de percorrer isso aí. Mas não são as únicas. Eu posso percorrer de um outro jeito ainda. Tá? Porque eu posso percorrer, por exemplo, através de retas. Tá? Porque aqui, ó, se eu pegar quem que é? R igual a m mais n, essa potência aqui. Tá? Como m e n valem 0, 1, 2 e assim por diante, a soma deles vai valer também. 0, 1, 2 e assim por diante. Tá? Ora, se eu escrever isso aqui, m, em termos de n, então trocar esse R igual a m mais n, escrever isso em termos de m, então m igual a r menos n, isso aqui, ó, m igual a r menos n, é uma equação de uma reta, no plano m e n, com coeficiente angular menos 1. Então são retas, né, coeficiente angular menos 1. Então elas fazendo com o eixo, aqui no caso com o eixo dos n, ângulos de 135 graus. Né? E essas aqui, ó, coeficiente angular, todos com coeficiente angular menos 1. Então, é um outro jeito, eu posso também percorrer todos esses pontos ao longo dessas novas retas aqui. Eu não preciso mais pegar a reta vertical ou a reta horizontal. Eu posso pegar essas retas aí com coeficiente angular menos 1. Então, eu posso começar a percorrer todos os mesmos pontos, agora dessa forma. Começo aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, e assim por diante. Vou percorrendo todos esses pontos. Ao longo dessas retas agora, dessas retas com ângulo de 45 graus, 135, né? Tá? É o mesmo jeito. Tá? Então eu posso fazer o quê? Ao fazer isso, trocar. Fazer essa mudança significa fazer essa mudança de variável aqui, somar em R, porque essas retas aqui são retas que têm valores de R diferentes. Essa primeira aqui é R igual a 0. Essa segunda é R igual a 1. Essa aqui tem R igual a 2. De fato, olha, aqui eu tenho M igual a 0, N igual a 2. M igual a 1, N igual a 1. M igual a 2, N igual a 0. A soma de M mais N é 2. Tá? A próxima é 3 e assim por diante. Então, eu posso percorrer esses pontos falando, bom, eu vou pegar R, falando 0, 1, 2, 3 e assim por diante, que define essas retas, e como que eu ando em cada reta? Bom, aí você pode escolher. Tá? Vamos pegar, por exemplo, essa aqui. Tá? Então, eu posso percorrer ela daqui para cá ou daqui para cá. Vamos supor que eu percorra nesse sentido, daqui para cá. Como que eu posso escrever do jeito que eu estou andando ela? Eu estou começando, veja, aqui é m igual a 0, m igual a 1, m igual a 2, m igual a 3, até m igual a 4. Mas essa reta é a reta que tem r igual a 4. Então, eu posso falar que m vai de 0 até r. R igual a 4, no caso. A próxima é R igual a 5, e assim por diante. Poderia também fazer, percorrendo no sentido contrário, daqui para cá. Aí, nesse caso, veja, aqui corresponde ao quê? Corresponde a n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Então, tanto faz. Eu posso pegar, nesse caso, se eu pegar, então, n e percorrer nesse outro sentido, vai de n igual a 0 até r. Até r de novo. Então, aqui a escolha é arbitrária essas duas direções. Então, eu posso trocar a soma em m e n de 0 até infinito, cada um dos dois, por r igual a 0 até infinito, e m ou n, conforme a preferência, de 0
até R. Então, está aqui, R de 0 até infinito, aqui eu escolhi M. Tá? M de 0, 1 até R. Pois bem, fazendo isso, então, agora que nós vamos trocar isso, né, nessas duas, fazer essa mudança de variável, nessa dupla somatória, essa série dupla aqui. Né? Então, bom, fazendo isso, como eu falei, trocando MN por RN, onde está aqui, como o M ficou, eu tenho que trocar agora o N. Né? Então, eu vou escrever, se R é M mais N, eu vou escrever que N é R menos M. Então, onde está esse N? Fica o R menos M aqui. Tá? Então, o M continua, tá? E o N mais M é o meu R. Pois bem, então agora você vê, desse jeito que está aqui, veja, eu posso pegar essa soma de R até infinito, o R é a potência aqui do Z menos Z0, então, o que sobra aqui é o coeficiente R, ele depende de R só. Vejam, quem é CR? Soma de M igual a 0 até R, de A, R menos M, B, M. Ou ao contrário, como eu falei, você vai trocar M e N, tanto faz um ou outro aqui. Tá? Então, tanto faz. Portanto, o que eu tenho? Eu consegui agora escrever uma nova série de potências, que é a série produto das duas séries de potências iniciais, onde os coeficientes dessa nova série são dados por essa expressão aqui. Tá? Então, bom, é isso. Eu poderia também ter obtido, tá, essas séries aqui, lembrando que essa nova série, se cada uma das minhas séries, por causa da unicidade da série, a gente sabe que a série de potência é uma série de Taylor. Ponto. Sabe isso. Produto de duas séries de potências, quer dizer, vai dar uma outra série de potência que vai ser também uma série de Taylor. Então, esse resultado aqui, esta série, CN, tem que ser uma série de Taylor. E se é uma série de Taylor, vale a fórmula para o coeficiente da série de Taylor. O coeficiente da série de Taylor, nesse caso, qual que é? Ora, essa aqui são as derivadas dessa função, calculados em Z0, dividido por N fatorial. Então, está aqui a derivada delas, calculada em Z0, dividido por N fatorial. Bom, isto aqui, tá, eu posso calcular essas derivadas de ordem N, usando a fórmula de Leibniz para a derivada de ordem N. Então, a fórmula de Leibniz me dá isso aqui, essa derivada de ordem N aqui, ela pode ser calculada essa soma de K igual a 0 até N, o coeficiente binomial aqui, combinação de N, K a K, e aí vai encontrar aqui a derivada de ordem N menos K em Z0 de F, e a derivada de ordem K da função G. Essa fórmula aqui, você deve ter visto ela no teu curso de cálculo 1. Se você não lembra, volta lá, em algum lugar do livro, vai estar lá, do livro que você usou. Como que você calcula, né, a fórmula, a generalização da regra do produto, da derivada de um produto de funções para a derivada de ordem N. Essa aqui é a fórmula de Leibniz, ou regra de Leibniz. Então, essa expressão aqui. Bom, agora é só identificar cada um desses termos aqui com os coeficientes da série de Taylor de cada uma dessas funções. Bom, vamos fazer isso aqui. Ó. Então, aqui está. Aqui eu peguei, abri a expressão para o meu coeficiente binomial. Então, N fatorial, K fatorial, N menos K fatorial. Então, aqui está a definição disso. E quem é F, N menos K de Z0? Essa aqui é a série do F. Então, isso aqui é o A de ordem N menos K vezes N menos K fatorial. É a definição do AN menos K. E quem é BK? É a derivada do G de K, né? a derivada de ordem K, né? Calculado em Z0 dividido por K fatorial. Então, isso aqui é K fatorial BK. E agora, veja, N menos K cancela com esse N menos K. Esse K fatorial aqui cancela esse K fatorial. O N fatorial que estava no numerador cancela esse N fatorial que estava aqui fora. Bom, então todos os fatoriais vão embora, sobra o quê? Esse A, N menos K, BK. E aqui K igual a 0 até N. O resultado, vejam, é o mesmo resultado que eu tenho, só mudei aqui, só está mudado o índice, né? Tá, mas vejam essa expressão ou essa aqui, tanto faz. Só foi uma questão de mudar o índice dessa história aí. Tá? Aqui está R e aqui está N. Só isso. Mas você vê, a expressão é justamente a mesma. Então, é só uma outra forma de ter obtido isso, mas como a gente vê, é uma interessante aplicação da regra de Leibniz para a derivada de ordem N. Vamos agora olhar para a divisão das séries de potências. Então, eu tenho aquela minha série, né, que define a função F, a função G, a divisão delas eu quero escrever na forma
de uma nova série de potência. Agora os coeficientes aqui eu estou denotando ela por D. Bom, é só a gente aplicar o que a gente acabou de ver, né? Porque na verdade é a operação inversa, né, da multiplicação. Então, aqui a gente tem que F é G vezes essa série D aqui. E, bom, a gente já sabe como escrever o produto. O que a gente precisa fazer agora é resolver um sistema de equações, né? Bom, o que nós temos então? Vamos lá. Aqui, se F sobre G dividido por G é essa série de potências, então, bom, F, que é esta minha série aqui, com esses coeficientes aqui, os A's, é a série do G, que é essa aqui, né, com os coeficientes B, e essa série aqui que eu quero encontrar, né, com meus coeficientes D. Note que eu estou usando aqui MN, né, índices diferentes, aqui fica o mesmo N, não tem risco de confusão, porque um está de um lado, outro está do outro, né? Então, bom, agora esse resultado aqui, essa multiplicação, a gente já sabe como calcular isso aqui, tá? Então, esse resultado aqui vai ser o AM, aqui, desse lado aqui, eu vou ter uma nova série, onde os coeficientes, né, os novos coeficientes da série vão ser dados por esse produto aqui, essa expressão, o produto que a gente acabou de achar, né? Então, bom, a N é essa relação é dado por B vezes D. Se eu quero D, o que eu preciso fazer? Preciso resolver essas equações aqui. Opa! Para N igual a 0, 1, 2, 3, 4. Infinitas equações. Para infinitos Ds. Era esperado, né? Tá? Mas é um processo aqui que você tem uma recorrência. Então dá para você achar uma expressão, tá? Para permitir calcular cada um desses Ds aí. Veja, o primeiro caso, para N igual a 0, eu tenho o quê? A0 para N igual a 0 vai ser B0 vezes D0. Então, o meu D0 é A0 dividido por B0. Então, eu já tenho D0. Agora, a próxima, para N igual a 1, eu vou ter aqui um A1 que vai envolver os B0 e B1 para N igual a 1. A1 é B1 D0 mais B0 D1. O D0 eu já sei quem é, a gente acabou de calcular, é A0 sobre B0, portanto, eu tenho uma expressão para D1. É um sistema, uma equação linear para D1. Pronto, resolvo, encontro quem é D1. Já a próxima, para N igual a 2, eu vou ter A2, ele vai envolver produto de B0 com D2, de B1 com D1 e de B2 com D0. Mas eu já sei quem é D0, já sei quem é D1, então resolvo e encontro D2. E assim por diante. Então, dá para você chegar aqui, é um exercício de álgebra linear, depois você escrever isso numa forma user-friendly, né? Então, uma forma amigável, né? E, então, o resultado é esse, né? O D0, como a gente já viu, e os outros, para os DNs, tá? A gente pode escrever, e como eu falei, não é difícil, é um exercício aqui de álgebra linear, você mostrar que a expressão com os meus Ds, que eu obtenho dessa forma, a expressão geral deles, pode ser escrita dessa forma aqui. Tá? Então, como eu falei, você tem uma expressão aí recorrente para todos os Ds. Então, pronto, é só encontrar isso. Se você não acredita em mim, verifique você mesmo essa forma. Quem sabe até tem Não, acho que não tem erro nenhum aí, não. Tá? Mas, enfim, é essa expressão para o Dn. Tá? Vamos agora ver alguns resultados. Como multiplicar e dividir essas séries. Bom, vamos lá, vamos fazer isso. Não vale a pena a gente ficar... Para o caso, claro, da divisão, eu vou ter que usar essa fórmula aqui, né? Tá? Mas, para o caso geral, não precisa ficar lembrando aquela expressão mesmo, porque não é sempre que você tem a expressão geral das séries. Bom, mas enfim, vamos fazer alguns exemplos. Exemplo, usando o produto de séries, no caso, as séries de Taylor da função exponencial de z e a série de Taylor da função seno de z, obtemos que a série, obtida pela multiplicação dessas duas séries, né, da série então da função exponencial de z seno de z, é dada por z quadrado mais 1/3 de z ao cubo e assim por diante, para todo z no plano complexo aqui, né, módulo de z menor que infinito. Bom, nós vamos fazer isso e eu vou fazer isso introduzindo uma notação que é muito útil, como a gente vai ver. Esse aqui é um exercício do livro e ele pede para mostrar isso da forma que está aqui. Tá? Então esse aqui é um exemplo, na verdade, do livro. E ele pede para mostrar exatamente dessa forma aqui. E tem isso e aí ele mostra, né, esse resultado. Mas eu quero fazer isso de uma forma um pouquinho diferente, para a gente ver que como essa notação, às vezes aqui, só deixar esses pontinhos aí, esconde alguma coisa. Né?
Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever exponencial de z, então a gente já sabe como é a série de Taylor dela, tá? E eu vou escrever ela dessa forma aqui, indo até o termo de ordem 4, o z à quarta, né? E aqui, esse O grande aqui, escrito de uma forma um pouquinho diferente, aí para diferenciar, para dar um destaque aí, né? O O grande de z5, né? Z à quinta. E o seno de z, eu vou escrever também aqui a parte, os primeiros termos da série de Taylor dele, né? Então, z menos z ao cubo 3 fatorial, mais z à quinta sobre 5 fatorial, mais esse O grande aqui de z à sétima. O que significa esse O grande aí, caso você ainda não tenha visto, caso você não saiba? Se descrever que uma função f de z é o O grande de uma função h de z, tá? Essa notação O grande h de z significa que para z indo para um z0, tá? Para z indo para z0, que, né, você tem o quê? Que f de z, o módulo disso é menor ou igual a uma constante k, existe essa constante k, uma constante k, vezes o módulo do h de x, num intervalo em torno desse z0 aí. No caso específico dessa função aí, que eu estou pegando desse termo aqui, desse e desse, eu estou querendo dizer que esses termos que estão aí, tá, eles são menores ou iguais para z indo para zero, aqui no caso para z indo para zero, tá, que temos potências de z à quinta, do módulo de z à quinta. E aqui temos, né, menor ou igual que temos da potência z à sétima, tá, para alguma constante. Tá. E de fato, o que acontece? Veja, o próximo termo que eu tenho aqui, os termos que vêm depois desse aqui na série de Taylor, né, o próximo é um z à sexta sobre 6 fatorial, depois um z à sétima sobre 7 fatorial. Se eu pegar em todos eles e colocar um z à quinta potência em evidência, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1 mais um termo, o próximo é um z sobre um 6 fatorial, um 6, z sobre um 6, né, porque eu vou colocar o 5 fatorial em evidência, depois o outro eu vou ter um z quadrado sobre 6 vezes 7, depois eu vou ter um z ao cubo sobre 8 vezes 7 vezes 6, isso para z indo para zero. Tá? Então são termos que você tem aí, eles vão ser menores, você pode mostrar que é menor que alguma constante. Tá? Então esses termos aqui, tá? Esse aqui é o termo que tem daqui em diante, o maior termo, daqui em diante é z à quinta, todo o resto vai ser para z indo para zero, menor do que esse aí. Tá? Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer, eu estou querendo dar uma noção, uma ideia de que termos que eu estou desprezando. Tá? O que eu estou deixando de lado, fazendo uma medida disso aí, né? Uma medida desses termos. E a mesma coisa aqui. Tá? E veja, aqui é interessante, porque você para no z à quinta, você pode se perguntar quem é o próximo termo. É z à sexta, se eu não escrevo isso aqui? Tá? Você vai ficar achando que, opa, pode ser um z à sexta. Aí você vai falar, não, veja, são só termos ímpares, então vai ser só um z à sétima, né? Bom, talvez, mas se você for seguir esse raciocínio seu, e você olhar esta série aqui, você vai falar, opa, z quadrado, z ao cubo, o próximo termo é um termo em z à quarta, né? Se você for usar esse raciocínio, assim como aqui, você tinha z quadrado, z ao cubo, z à quarta, z à quinta. Então, se eu deixasse pontinhos, eu falaria, não, o próximo é z à quinta. Bom, o raciocínio, então, como eu falei, se for seguir o mesmo, o próximo aqui é z à quarta. Vamos ver. E por isso, para ver isso, nós vamos ver a importância de usar essa indicação, né, do que é que você está deixando de fora. Né? Bom, agora, para achar essa série, é só multiplicar uma coisa por outra, né? Então, exponencial z de seno de z, aqui eu tenho a minha expressão, essa aqui está aqui, esse termo, isso é o que está aqui, e agora multiplica termo a termo isso aqui. Então, o que vai acontecer? Olha, todo esse resultado aqui, 1 vezes o z é o que está aqui, 1 vezes z ao cubo é o que está aqui, esse 1 vezes o z à quinta que está aqui, 1 vezes o termo de ordem 7, é o que está aqui, o termo de ordem 7. Pois bem, agora o próximo, z vezes z quadrado. Desculpa, z vezes z. É o z quadrado. Está aqui. Z vezes z ao cubo sobre 3 fatorial, por sinal negativo. Então, menos z à quarta sobre 3 fatorial. Aqui, z vezes z à quinta. Ora, isso aqui é z à sexta. Mas veja, eu não vou precisar usar aqui, tá? Eu quero chegar até esse termo aqui, ó, z ao cubo, o próximo não sei o que é, mas z, esse aqui, ó, z com z à quinta é um termo em z à sexta.
eu não vou levar minha conta, eu não quero achar os termos em z à sexta. É termo muito elevado. Tá? Então vamos escrever aqui um termo em z à sexta, o próximo aqui é um z à oitava. Eu não vou usar isso, então vamos parar por aqui. Tá? E isso aqui indica onde eu estou parando. Tá? Pois bem, o próximo, z quadrado, 2 fatorial com esse z aqui, é esse z ao cubo sobre 2 fatorial. Z quadrado com esse z ao cubo, um z à quinta aqui. Depois z quadrado com z à quinta aqui, é um z à sétima. Então, vou deixar aqui termos de z à sétima, porque eu já tenho termos de z à sétima aqui. Eu não sei como são cada um, mas esses eu não vou calcular. Não tenho como calcular ele, porque é uma estimativa. É o que eu estou apenas administrando, vamos dizer assim, administrando meu erro. Tá? Pois bem, agora o próximo aqui. Tá? O próximo é z à quarta, não, z ao cubo, né, que está aqui, desculpe, z ao cubo com esse z aqui, dá um z à quarta sobre 3 fatorial. Z ao cubo com esse z ao cubo, opa, z à sexta, é o que está aqui. Tá? Então, esses termos de z à sexta é que eu estou desprezando, não vai entrar na brincadeira aqui. Então, paro aqui. O próximo, z à quarta sobre 4 fatorial vezes esse z, me dá o z à quinta sobre 4 fatorial. Ok, z à quinta eu estou contando eles ainda. Depois, z à quarta com z ao cubo, me dá z à sétima. Eu não estou contando z à sétima. Bom, então, o que eu tenho aqui? Eu tenho termos que me vão aqui fazendo minha conta até z à quinta. Depois eu tenho os termos em z à sexta que eu estou jogando, não estou levando em conta. Bom, agora o que eu vou fazer? Vamos juntar os termos com a mesma potência. Então aqui eu tenho um termo em z, depois eu tenho esse em z ao quadrado, eu tenho em z ao cubo esse termo aqui e este aqui. Então esses dois eu calculo quanto que dá. Bom, z é o que está aqui, o z ao quadrado é esse que está aqui, esses dois aqui, ó, z ao cubo com 3 fatorial, z ao cubo com 2 fatorial, esse outro com sinal negativo, calcula a diferença dos dois, vai dar isso aqui, vai me dar esse z ao cubo sobre 3. E agora, vejam, o próximo termo, em z à quarta. O que acontece com ele? Eu tenho z à quarta aqui e aqui. Vejam só, é o mesmo termo. Aqui tem sinal positivo e aqui tem sinal negativo. Então não tem z à quarta. O termo em z à quarta é cancelado. O próximo é o termo em z à quinta. Z a 5 sobre 5 fatorial, z a quinta sobre 4 fatorial, z a quinta sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Tem um sinal negativo. Isso aqui não dá igual a zero. Dá um termo em z a quinta aí, mas eu não vou calcular. Tá? Não precisa. Tá? Vamos deixar parar aqui. Ó. Tá? Isso eu vou parar o meu termo em z a quinta aqui. Então, termos em z a quinta. O resto, é claro, significa que eu estou jogando fora o z a sexta, z a sétima e assim por diante. Bom, vejam só o que eu obtive então. Comparem esse resultado aqui que eu escrevi com o que estava colocado aqui. Isso aqui está mostrando, veja, aqui claramente quando eu escrevo isso, que eu não tenho termo em z à quarta. Aqui como você adivinha isso? Como você vai descobrir? Não vai. Tá? Não tem como, ao escrever aqui, você saber quem é o próximo termo. Você pode chutar, mas isso não quer dizer que você vai acertar, muito pelo contrário. Né? Então veja, essa aqui falta informação aqui. Tá? Esse é o problema, falta informação, que aqui não falta. Tá? Aqui ela me diz que sim, eu não tenho ninguém em z à quarta, e o próximo termo, ao escrever essa expressão numa série aqui, essa expansão em série, tá? O próximo termo é um termo em z à quinta, esse eu não calculei, estou parando aí, então isso me dá para estimar até onde, né, vai a validade da minha série, né, da série de potências. Né? Quer dizer, isso consigo medir o que eu estou deixando de lado. Tá? Por isso que eu falei, essa anotação é muito útil, tá? Muito mesmo. Bom, mais um exemplo, agora usando a divisão, vamos obter a série de Laurent para 1 exponencial de z menos 1. Tá? Então, vamos mostrar que isso dá essa expressão aqui. Tá, agora já não vou mais escrever a anotação com o O grande lá, porque acho que agora você já sabe o que é. Tá? Então, aqui eu só quero agora ilustrar como obter os termos usando aquela formulinha, né? Aquela formulinha um pouco... é um certo espaço, né? Com um determinante lá, para expressar a série obtida pela divisão. Né? Então, aqui eu tenho o seguinte. Bom, primeiro eu tenho que tomar a série aqui minha, a série de Laurent vale na região, né? Aqui é um disco, né? Um disco perfurado, né? Tá? Na origem eu estou tirando aqui, e o raio 2π, então é esse disco aqui, perfurado. E por que o 0 e 2π? Porque quem está aqui no denominador, isso não pode ser 0, né? E isso aqui é 0, né? Então quer dizer, e de z menos 1 tem que ser diferente de 0, então eu tenho que excluir z igual a 0,
Tá? E o próximo termo que eu vou ter que excluir aqui é I a 2π. O Z igual a I 2π. Portanto, o módulo, né, de I 2π, o módulo disso é 2π. Então, o ponto I 2π está ao longo da circunferência de raio 2π. Então, eu tenho que excluir ele. Por isso está aqui o módulo com 2π. Né? Bom, então, é isso. E, é isso que segue, como eu falei. Então, o que eu tenho aqui? 1 exponencial de Z menos 1. Então, onde está o exponencial de Z, eu coloco aqui a fórmula da série de Taylor dela. Tá? E o primeiro termo aqui, o n igual a 0 é 1. Então, 1 com esse 1 cancela. Então, na verdade, isso aqui começa em n igual a 1. Tá? Bom, agora, para expressar isso aqui, quer dizer, aqui essa expressão é relativamente simples. Eu posso pegar aqui o Z, colocar de fora, escrever desse jeito aqui. Então, segue o que dessa fórmula? Vejam, o que eu quero calcular aqui? Eu peguei esse Z, coloquei na frente, ele começa então em Z igual a n igual a 0. Né? Então, isso aqui eu posso escrever como uma soma de dn de Z. Como que eu pego e calculo isso aqui? Eu usar aquela fórmula que a gente obteve. Tá? Então, para esse caso aqui, que a gente tem? Como que é a série minha aqui? Ó, a série que eu estou dividindo, a primeira função f. A função f é 1. Então, isso significa, veja, que A0 é 1 e todos os AMs são 0, para m igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? No caso, esses coeficientes aqui, são os coeficientes para a função, para a série G, tem aqueles coeficientes Bs, né? Então, esses aqui são os Bs, 1 sobre n mais 1 fatorial. Né? E agora, bom, agora é usar aquela fórmula que a gente obteve. D0, no caso aqui, vai dar 1, e essas aqui são as expressões para o D1, essa para o D2, para o D3, para o D4, todas colocando a expressão aí para os A's e B's que a gente acabou de identificar. Né? Então, essas aí são as fórmulas que a gente escreveu lá, e, bom, agora é uma questão de você calcular. Obviamente, aqui nós não vamos calcular nenhum determinante aqui, né? Esse aí é o curso de GA que ficou para trás. Né? E aí, ninguém merece aqui ficar a essa altura do campeonato calcular isso. Tá? Você já sabe. Bom, então esse é o resultado. Tá? Então, assim a gente obtém a expressão para a minha série. Então, é só colocar esses coeficientes Ds. Então, Z menos 1, 1 sobre Z. Tá? Aqui, então, a expressão para o meu resultado, para a minha série. E agora, só dividir aqui por Z. Então, como vocês veem, aqui tem a parte principal da série de Laurent tem só um termo, esse 1 sobre Z. Todo o resto aqui são potências, né, positivas. Né? A parte Taylor dela, né? E a parte principal da série só tem um termo, 1 sobre Z. Então essa é a série de Laurent, de 1 exponencial de Z menos 1, no anel, né, na região anelar, módulo de Z maior que 0, menor que 2π. Bom, pessoal, com isso a gente finaliza esse vídeo. E no próximo, nós vamos começar a falar sobre polos e resíduos. E dos resíduos, depois a gente vai chegar no negócio chamado Teorema dos Resíduos, que é um dos resultados mais bonitos e úteis dentro da análise complexa. Bom, é isso, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Até lá.